a ideia que o Tantra passa é o não esforço, né? Então, em vez de você ter esforço para, você traz a consciência para o fluxo. Sim, Então, veja sim. bem, existe sim um empenho. Aí que está o negócio. Não é só você fluir espontaneamente, é você trazer consciência para o que está fluindo. Para um fluxo que já existe, né? Não um Então, fluxo que a gente tem que isso, conquistar. isso, é um fluxo que já existe. Então, mas assim, eu acho que assim como outras, toda abordagem tem seu risco. E o Tantra, ele tem um risco muito grande. Eu vi muitas pessoas caindo nessa armadilha. Elas entram numa espontaneidade, num fluxo, uma naturalidade, mas não chamam a consciência para o que está acontecendo, para o que ela está sentindo, para o que. Enfim, aí Uhum. entra naquela coisa da libertinagem, da irresponsabilidade, da não transformação. A pessoa se sente, aí eu estou no caminho do Tantra, ou seja lá o caminho de liberdade que ela queira, que é uma coisa que o Osho propaga, mas aí tem o outro lado, né? Chama a Sim. consciência para o momento, porque a consciência é que vai burilar, é que vai filtrar, é que vai desencadear transformações. Então, eu testemunhei claramente que esse caminho é perigoso para algumas pessoas, eu repito, porque elas não chamam a presença por um momento, então não se lapida, não se transforma. Então, você perguntou o que que eu acho, eu acho excelente não fazer esforço, permitir o fluir, mas não pode esquecer de chamar a consciência acompanhando. A pessoa fica com raiva, aí depois vai justificar que é normal ter raiva e não vai, né? Exatamente, exatamente. Quantas vezes eu vi isso? Nossa, não, não, eu estou sendo espontâneo. Pô, mas você chamou a presença? Isso é muito. Nossa Senhora, o que que é o vídeo? Briga. Ainda tem transformação, né? Então, tá. Interessante. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um caminho válido, sabe? Importante para quem tem a disposição, né? Para quem tem essa atenção, de repente, de tentar, né? Porque errar a gente vai O também. grande exercício é esse, né? Chamar a presença. A pessoa precisa saber o que é isso, né? Nós sabemos o que é isso ou não? Nós cinco, nós estamos em seis. Tem uma pessoa escondida. Ah, é o Gilmar. Eu acho que essas meditações, É que elas eu entrei botaram agora. Ah, você entrou agora, você não estava escondido. Hoje eu não assisti. Hoje eu não- acabei acordando tarde. Ah, Mas tá pelo certo, menos dessa reunião eu vou participar. faz parte, faz parte, faz parte. Pode, os alunos que não participou, pode. Pode também. Ah, tá bom. Eu, como iniciante, trazer essa presença é estar brigando com os pensamentos, com o que você está sentindo, né? Brigando, que eu digo assim, é aquele trabalho de filtrar, né? Guardei, esse é lixo, esse processo de limpeza que a gente vai estar tendo. Então, para mim, ainda chegar nessa presença, essa consciência, eu percebo que é um treino muito grande, é diário, que eu acredito que eu ainda não cheguei, né? Não sei se é mais ou menos isso. né, Não sei. o que eu Desculpa sinto, atrapalhar. o que eu sinto realmente praticando essa meditação é que todo dia é diferente e cada dia vai mais fundo mesmo. Parece que vai dissolvendo barreiras, né? E de acordo com que vai dissolvendo, sei lá, emoções, barreiras, vai se aprofundando mais, vai abrindo espaço, né? Tanto que nos últimos minutos realmente eu me sinto bem mais leve, bem mais limpo, sei lá. Mas é engraçado, em relação a isso que a Cintia falou, eu acho interessante comparando com uma parte do Tantra, é que o Osho comenta sobre a gente não
interferir nos pensamentos, né? Que eles existem, não fazem parte, não é nosso, né? Estão aí soltos. E que não é para a gente brigar com eles, né? Assim, mas para a gente, como se a gente estivesse numa praia observando as ondas do mar, né? As ondas continuam a existir e a gente só observa, sem interferir. É. Então, vamos lá. Essa questão é delicada, né? Não interferir, né? Assim, na minha prática, eu não brigo, eu não fico chateado, eu procuro simplesmente ignorar. Mas o ignorar, para mim, significa vou chamar a consciência para o momento. Então, existe sim uma interferência da minha parte. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo o que eu faço, né? Então, eu interfiro interrompendo, eu não interfiro brigando e nem validando. Eu acho que o grande problema é que a gente valida demais, né? A gente pensa e acredita naquilo, né? E aquilo é alimentado, a gente dá espaço para aquilo continuar e a gente fica dando, aquilo fica remoendo, repetindo, fica fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então eu estou conversando com alguém, mas ainda eu estou remoendo alguma coisa. Então é uma invasão. E assim, a briga realmente não funciona, eu percebo, mas interromper sim, né? Aí eu não sei se isso vai ou não contra o que o Osho fala, mas na prática é o que eu sinto que funciona para mim. Interromper como? Isso. Interromper não dando bola. Interromper, existe esse pensamento, eu chamo a minha atenção para o que de fato está acontecendo agora. O que de fato está acontecendo agora? Pá, aquele pensamento não faz parte desse momento. Aí eu volto a atenção para o que de fato está acontecendo agora. Então, quando eu estou atento ao que está acontecendo agora, aqueles pensamentos que estavam na frente, eles já não estão mais, eles deixam de estar. Porque é uma coisa ou outra, ou eu estou percebendo esse momento, ou eu estou dando vazão aos pensamentos. Então, a interrupção, para mim, significa chamar a consciência para a realidade do momento presente, para o fluir da realidade do momento presente. Isso faz sentido para vocês, não? Bastante. Eu acho que isso é a grande questão, né? Nossa, aqui. Isso. E assim, como que faz para você não jogar luz nesses, não dar brilho para esses pensamentos, vamos dizer assim, não sei se a gente pode se chamar de inúteis, né? Porque, por exemplo, você está numa conversa, conversando um assunto específico com alguém, do seu trabalho, por exemplo. Aí, de repente, vem um pensamento de que você não está sendo, não está usando as palavras corretas, não está sendo convincente, achando que a pessoa não está acreditando no que você está falando. Por exemplo, estou dando um exemplo de um diálogo, né? Por exemplo, e aí a tendência é você ir saindo daquilo, né? E, e assim, distanciando, e aí vai ficando cada vez pior, né? Ao passo que Então, se você não joga luz naquele pensamento, ele vai apagar. Não sei, veja penso bem, assim. é preciso a gente distinguir bem o que é pensamento e o que é percepção. No exemplo que você deu, eu poderia dizer que não poderia ser, não seria só pensamento, seria percepção, no sentido, eu identifico que eu estou embolando palavras, eu identifico que a pessoa não está prestando a devida atenção. Aí não é pensamento, é consciência. E aí, a partir daí, eu posso
de redirecionar a minha maneira de atuar. Isso, inclusive, significa que aí eu estou atento, né? Isso Porque significa, eu inclusive, que eu estou atento, eu porque eu já percebi vi pessoas, isso, eu já vi pessoas conversando com outras e que a pessoa não estava de forma alguma interessada no assunto, mas a pessoa prosseguia, 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 prosseguia. Então não havia consciência da realidade da interação. Então, nesse sentido, é bastante importante. Aí aquela velha questão, né? Distinguir entre pensamento e percepção, né? Eu acho que isso é bem básico. essa é nova para mim, essa aí é nova. Acabava confundindo as coisas, pensamento e percepção sendo a mesma coisa, na verdade, né? Isso eu percebi Assim, direto. eu percebi que agora não é. Então, existe a confusão entre pensamento e percepção. Percepção é quando eu identifico algo, aí eu posso. Porque acho que. Vamos complicar um pouco mais. Não é complicar, mas é dizer a realidade. Uma coisa é você perceber, de repente, que a outra pessoa não está interessada, você não está usando muito as suas palavras adequadamente, você não está se expressando, tá? Então, eu chamaria isso de percepção, sim. Mas tem uma outra camada mais profunda de eu ter consciência de que eu estou consciente. Eu acho que isso é um pouco negligenciado, é difícil de falar, eu tenho medo de falar sobre isso e confundir, mas assim, quando eu. Presença, nossa, presença é o estar consciente de que eu estou consciente. Aí você entra num outro patamar. Quando você está consciente que você está consciente, parece que abre as comportas da sabedoria, do melhor direcionamento. Porque se você só percebe que você não está falando adequadamente, você pode chamar uma emoção de perturbação. E essa emoção de perturbação atrapalha o processo, como você falou. Aí você se sente inseguro, você se atropela mais ainda, talvez. Quando a gente reconhece que está presente, nós entramos numa camada mais serena interna. E aí tem mais chance da conduta mais adequada se manifestar. Vocês têm esse tipo de experiência? Porque isso aqui é uma fala, né? Eu não quero fala, eu quero experiência. Talvez a pessoa não tenha ainda essa experiência, mas ela tem que buscar a experiência. Viu, Zaga? Às vezes eu tenho essa experiência, né? De perceber e de, inclusive, a partir dessa percepção, ter alguma alteração. Por exemplo, se você está num diálogo também e você acaba entrando numa polêmica que não era necessária de entrar, né? Ou que a pessoa entrou e você já se identificou com aquela polêmica e foi e seguiu em frente, né? Quer dizer, isso acontece com a gente quase que constantemente, né? Quer dizer, como que você puxa o freio de mão ali, para, né? E dá sequência. Eu já fiz esse teste várias vezes, né? E assim, eu percebo que eu, é isso que você falou, você vai para um estado mais. Se desconecta daquela energia que estava, daquela situação, aí você parece que você vai para um outro lugar, e a partir daquele outro lugar, você, né, dá sequência saindo fora da coisa. Eu vejo que tem pessoas que fazem isso e que não são praticantes de meditação, mas que conseguem, em algum Aham. momento, fazer essa parada. Um dia eu até estava pensando, será por quê? Mas eu faço e ele não faz meditação e está conseguindo ter uma. Assim, você percebe a mudança de posição da pessoa. Claro também que tem situações que vai levar a pessoa até para uma estratégia
de chegar onde ela quer, né? Tomar essas medidas. Mas, enfim, eu já presenciei isso. Você perguntou, já aconteceu com Aham. isso Isso. muitas vezes. Claro, isso depois que eu comecei a meditar, né? Quando a gente entra nesse estado assim mais profundo, em que eu me dou conta de que existe a consciência, eu não estou só percebendo, mas eu estou também sabendo que eu estou percebendo. Aí as condutas elas mudam do padrão. Normalmente as condutas mudam do padrão que estava acontecendo, porém elas são imprevisíveis. Então não se pode criar uma fórmula. Eu vou agir assim. Ele vai agir em função do que ele está percebendo. Então as respostas elas são imprevisíveis. A maneira que eu vou reconduzir a conversa pode ser essa, aquela, e aí eu não sei, mas normalmente elas são bem mais confiáveis do que se eu estivesse na ausência, no automatismo, na inconsciência. Essa semana foi muito difícil para mim, por situações pessoais. Eu meditei, participei todos os dias, mas acontecia o seguinte: o pensamento ele trazia uma emoção, um sentimento, né? E aquilo ia me inundando, me inundando, me inundando, até que eu estava com água por aqui. Então, aquela coisa, como é que eu vou sair disso, né? Muitas vezes não conseguia sair. Ia, né? Não, a água ia baixando, assim, mas não foi fácil chamar a presença e manter, né? Então eu fiquei naquela coisa que a gente falou na semana passada, muito na base do esforço, né? Querendo sair do fundo do poço para respirar um pouco Aham. o tempo todo. E são situações, né, que a gente vive, né? Isso. Então, sobre isso, Helena, e todos, né? São situações que às vezes são mais desafiadoras e que tudo bem a gente não conseguir o mesmo nível de presença do que nas situações normais. São os altos e baixos da vida, são os estímulos para que a gente capriche mais, maiores desafios, etc. Então, se eu fico me condenando pelo baixo, aí eu estou atrapalhando o próprio processo, porque é natural. Tudo bem. Agora, eu tenho a impressão que é preciso pelo menos ter uma clareza de algumas coisas para poder sair mais fácil, né? Então, eu não sei se existe essa clareza tão grande assim. Então, por exemplo, as emoções elas vão crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas veja bem, o que está por detrás das emoções crescendo? Porque as emoções estando aqui, beleza. Mas o fato delas estarem crescendo, para mim, pelo menos, é um sinal de que eu estou alimentando essas emoções. Então, elas não crescem por si, elas crescem pelo alimento dado pelos pensamentos. Então, em vez de trabalhar, eu não estou dizendo que isso é uma solução, mas, por exemplo, não é uma solução. Se eu preciso chegar em São Francisco Xavier do meu sítio, não é uma solução eu saber onde é a estrada, mas é um bom começo eu saber onde é que é a estrada, né? Então, eu saber que se a emoção está aumentando, eu estou de alguma forma alimentando essa emoção, portanto, gerando o seu aumento, já é uma coisa. No aumento não vem do nada. Então, eu já posso trabalhar diretamente no ponto. Não que eu vou ser bem-sucedido, mas eu já posso trabalhar diretamente no ponto principal, que são os meus pensamentos sobre, né? E aí que tá. Aí que tá a arte de pegar em flagrante esses pensamentos que estão alimentando essa emoção. Fazer uma avaliação rápida se
se faz sentido, se não faz sentido, se é saudável, se não é saudável, se tem a ver, se não tem a ver, se é o momento de pensar nisso ou não, se é o momento no futuro de elaborar melhor ou não, ou mesmo agora, ou descarta completamente como lixo o hábito mental destrutivo sem nenhuma função real, apenas uma ideia de que seria real, talvez exista uma ilusão de que aquilo é bom, né? Aquele pensamento está me prevenindo de alguma coisa, mas a minha avaliação mais madura diz que não, né? Aí pronto, aí eles são descartáveis mesmo. E aí eu, nesse caso, eu volto e, de certa forma, treino com dificuldade, porque a situação não é favorável, mas a não alimentar os pensamentos. É aquela história, como é que eu não alimento? Chamando a consciência para o momento presente, que pode ser, inclusive, a própria emoção. Desde que a emoção não chame pensamento, porque a tendência da emoção é chamar pensamento. Se eu fico só na emoção e alerto o suficiente para que a emoção não chame pensamento, aí sim eu estou deixando de alimentar os pensamentos, aí eu vou reparar, e eu falo isso com experiência mesmo, eu não estou falando isso teórico. Eu percebo que a emoção vai abaixando quando eu não tenho o alimento da emoção. E aí eu passo por situações em que normalmente haveria uma turbulência emocional e não tem turbulência emocional, né? Porque não tem, ela está num nível baixo, ela ainda existe, pode até existir, mas ela está num nível totalmente transportável. Dá para atravessar o rio na boa, sem se afogar, sem ser levado. Não, eu percebo uma coisa, um ganho, que eu acho que não existe pensamento bom e pensamento ruim. Não tem essa diferenciação, essa É, qualificação do pensamento. Todo pensamento é lixo. Tanto os pensamentos bons, ou aqueles que trazem coisas boas, ou sei lá, emoções boas, como os não bons, né? é. A tua colocação, eu de certa forma concordo, porque às vezes a gente está pensando em coisas boas, né, em coisas que me deixam para cima e tal, mas eu estou perdendo o momento. Nesse sentido, ele não é saudável, porque eu estou perdendo o momento em função de um passado que foi legal, mas eu estou perdendo esse momento. Estou deixando de saborear esse momento, que é o que realmente eu tenho. Agora, eu não diria que todos os pensamentos são destrutivos, eu diria que, por exemplo, você tem que, às vezes, que fazer algum tipo de planejamento, às vezes vem algumas inspirações. Então, existem, a meu ver, alguns pensamentos que são adequados, são convenientes, são necessários. Mas Eu eles. digo durante a meditação. Sim, sim, claro, claro. Durante, Então tá bom, tá. Durante a meditação, acho que, né, 99%. Mas é fora a descartável. são descartáveis, mas assim, é só para deixar claro, assim, não vamos ser inimigos dos pensamentos como um todo, Sim. é que eles tomaram a conta, né? Eles fizeram a festa, né? Eu acho que os pensamentos são muito aquela metáfora que Jesus fala, onde que os empregados passaram a ser os patrões, não teve um negócio desse? Né? Que o dono foi viajar e eles ficaram dono do pedaço. Né? O que acontece é isso, né? Então, eles precisam ser voltados no seu lugar, eles têm a sua função. 5% de função, talvez. Você acha que uma resposta natural, né, ideal, podemos assim dizer, é uma resposta onde existe uma neutralidade, tanto de pensamento quanto da emoção? É que eu estou falando isso com base na experiência que eu tenho com os cachorros, né? Eu vejo que se existe uma emoção e eu dou uma resposta no momento em que está existindo aquela emoção, provavelmente não vai ser tão legal assim, sabe? Ou vai ser uma reação que eu vou ter, ou eu vou chamar atenção à toa, sei lá. Ou eu vou estar me deixando me levar por algum impulso do momento que está acontecendo. E se eu espero, às vezes, um pouquinho, ou não, às vezes eu tenho que agir na hora. Mas se eu não ajo na emoção, a tendência é que a resposta seja melhor, né? É. Eu também sinto isso.
Eu também sinto isso. Agir na emoção, normalmente o ego está envolvido e o ego ele não está levando em consideração tudo. Agora, assim, você perguntou inicialmente qual que seria a melhor resposta. Eu sinto que a melhor resposta é aquela que vem do silêncio. A melhor resposta é aquela que vem o silêncio com presença, né? Então, eu identifico que eu estou presente agora, eu identifico que eu mantenho essa presença, eu identifico que existe uma quietude mental e eu identifico que emerge uma resposta. E aí eu dou vazão a essa imersão que não é criada e não é buscada, ela emerge. E aí eu sinto que é uma imersão espontânea, mas é uma espontânea que veio da presença. Não é uma espontaneidade que veio da inconsciência. Aí eu sinto que é mais confiável. E isso é uma experiência que eu tenho bastante, Interessante. de estabelecer essa distinção, né? Quando vem das profundezas do silêncio, aquilo que emerge, o silêncio é consequência da presença, silêncio mental, né? Quando existe presença, os pensamentos se aquietam, aí normalmente emerge um fluir e, e aí é mais confiável. Silêncio, eu consigo mais me concentrar no silêncio para estar presente do que quando eu falo. Muitas vezes. Quando eu tenho uma emoção, se eu estou falando com alguém, eu consigo mais atingir essa percepção que você fala. Com o silêncio, eu consigo muito mais sentir quando eu estou. Porque eu fico muito envolvida em emoções. Se eu começar a falar, eu perco um pouco a, o trilho, sabe? Não Tá, sei se eu sei explicar direito isso. tá, mas assim, eu acho que eu entendi, mas o silêncio que eu estava falando não era o silêncio externo, mas era o silêncio interno. Sim, Mas, interno. Mas eu entendo que o silêncio externo pode ajudar a me conectar com o silêncio interno. Mas, certo, eu eles acho são conectados, né? nem sempre eu posso estar com Não? silêncio externo e estar remoendo um monte de coisa. Claro, eu estou quieto, mas por dentro. Aquele cara. Então não existe um silêncio interno. Mas se eu consigo convidar o silêncio interno também, né? Você se referia ao silêncio externo ou ao interno, Ângela? Aos dois. Ah, sim, aí sim. Abraço para Beleza. todo mundo.